Olá, amigos autoespectadores! Sejam muito bem-vindos de volta ao programa Papo de Garagem. Estamos prontos para iniciar o último episódio dessa temporada, então confira em apenas um minuto os destaques dessa edição. Começaremos com a nossa já tradicional mesa redonda, onde estarei, como sempre, muito bem acompanhado pelo Milad Calume, um dos principais consultores de mobilidade da atualidade, o Enilson Salles, presidente da Fenalto, e o Paulo Miguel, vice-presidente da ABLA, para analisarmos o momento atual do mercado, incluindo 21 indicadores diferentes. Sim, ampliamos nossa análise para você ficar ainda mais bem informado antes de realizar seu próximo negócio. Também teremos uma entrevista super especial para fechar o ano com chave de ouro. Nosso convidado de hoje é ninguém menos que o presidente da Anfávia, o amigo Márcio Leite. 2025 será um bom ano para comprar um carro? O dólar e a taxa Selic vão ajudar ou vão atrapalhar? Quais as grandes novidades que a indústria está preparando para vocês? Vocês já sabem, não importa se trabalham na indústria ou estão interessados em produtos ou serviços de mobilidade, ou quem sabe dicas para fazer uma boa compra. É aqui no Papo de Garagem que vocês ficam sempre muito bem informados. Estão prontos? Então solta a vinheta que o programa vai começar. Aproveite a vinheta e confirme se já estão inscritos aqui no canal. Agora sim! Olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Papo de Garagem, seu programa quinzenal patrocinado por GWM do Brasil, Continental Parafusos, Nemac Unidas e apoiado pela ABLA, ABVF, Fenalto e IKEA. Visite os sites deles para conhecerem melhor o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Bom, como viram na abertura, teremos hoje nossa super mesa redonda e uma entrevista bastante aguardada por vocês. Então vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil. Em poucos segundos estaremos de volta. Ok, legal, tá bom, normal. Ok, legal, tá bom, normal. Por que ter um carro Ok, legal. se você pode ter um Ravo H6? A linha SUV mais completa e eletrificada do Brasil. GWM, Hello Tomorrow. Vamos acelerar. Técnica, solta a vinheta do quadro Resenha. Vamos dar início ao nosso quadro Resenha, lembrando que ele é patrocinado pela Unidas. É isso aí, autoespectadores. Pensou em alugar um carro? Pensou Unidas. Antes de começar a nossa mesa redonda, gostaria de agradecer imensamente o apoio crescente de vocês ao nosso programa. Já superamos a incrível marca de 800 mil visitas. Muito obrigado de coração. Bom, conforme antecipado, ampliamos a abrangência da nossa análise de 15 para 21 indicadores diferentes, incluindo aqueles rankings que vocês tanto gostam. Um verdadeiro raio-x sobre automóveis a combustão, eletrificados e elétricos. Como sempre, nada vai ficar de fora para que você se mantenha muito bem informado antes de realizar o seu próximo negócio. Então juntem-se a mim para saudar os componentes desse nosso timaço. Milad Calume, um dos principais consultores de mobilidade da atualidade, Enilson Salles, presidente da Fenalto, e Paulo Miguel, vice-presidente da ABLA. Amigos, sejam muito bem-vindos de volta à nossa garagem. Bacelar, um prazer enorme estar aqui com o Enilson, com o Paulo, com você e com os autoespectadores. Como sempre, é um prazer imensurável aqui estar podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento. Do meu lado, eu quero agradecer mais uma oportunidade de estar junto com esse timaço e dizer para vocês que a gente está tendo um final de ano glorioso. Bom, fazer o programa com o pessoal do Botafogo é difícil, né? Mas vamos lá, é o último do ano, né? Aqui com várias informações a respeito, trazendo novidades aí, e é sempre bom estar aqui para debater os assuntos, tanto com você, Bacelar, o Milad e o Enilson, né? A gente continua aí aquecendo esse mercado, como sempre. É isso aí, a gente está com a pauta mais rica ainda, né? Hoje são 21 indicadores, então não vamos perder tempo, vamos dar início ao nosso bate-papo. Milad,
O que você nos conta sobre o comportamento geral dos veículos novos? Será que a Fenabrave estava correta quando reviu para cima as projeções de venda para esse ano, lá atrás, no início de outubro? E a expansão de crédito, ainda que caro, é sinal de que há demanda reprimida dos consumidores? Bacelar, aqui eu faço até uma propaganda pessoal, tá? Sempre em março de cada ano eu faço ali, né, dessa vez eu estava na empresa anterior ainda, eu faço uma revisão final dos números do ano. E eu falei que esse ano a gente ia fechar em 2,45 com mais ou menos 4%, na verdade mais 4%, né? Que daria um número muito próximo de 2,55, que é o número que a gente vai fechar esse ano. Então eu fico muito grato em poder estar fazendo essas projeções já desde março com números bem assertivos nos últimos anos. Bom, para 2025 eu te falo que a gente vai ter um crescimento ainda de em torno de 7%, 6,9% mais ou menos, e aí a gente vai chegar a 7 milhões. Né? O comportamento de novembro, Bacelar, foi um comportamento típico do mês de novembro. Né? Ou seja, a gente sempre observa no segundo semestre a maior venda em relação ao primeiro semestre, mas de qualquer forma uma queda em novembro ocorrendo em relação a outubro, mas dezembro dispara. Então a gente viu essa situação, né? A gente imagina que agora o mês de dezembro vai fechar com mais de 250 mil unidades, em função de 13º salário, em função de uma série de outros fatores, né? E acho que é bem interessante também a gente comentar que novembro fechou com a maior venda média dos últimos tantos meses, ultrapassando as 12 mil, quase batendo 12,1 mil unidades, o que é bem relevante, né? Já com relação à parte dos juros, a gente olha, né, Bacelar, a gente vê esse gráfico e fala, pô, tá errado esses juros aí, porque a taxa Selic hoje está em 11,25. Não, ela tem uma defasagem, aquilo que a gente sempre fala, né, Bacelar, e Nilson e Paulo, existe aqui os juros, quando eles são mudados dentro da Selic, eles demoram a atingir o consumidor final. Né? Então, nesse sentido, tem aqui a taxa de juros mais 3 meses, por isso que tem essa defasagem. Mas, de qualquer forma, o que acontece? A gente já percebe, a gente já está sendo influenciado agora, em dezembro, por essa mudança de juros final, e, de certa forma, se você olhar lá 2024, por esses números, a gente vai perceber que a queda foi uma queda mais acentuada esse ano em relação ao ano passado. Né? Já com relação aos emplacamentos, a gente faz o recorte dos 4 principais segmentos aqui no mercado brasileiro, a gente percebe que uma ascensão aí nos últimos meses dos veículos menores em relação aí aos SUVs e as picapes, né? Aos sedãs, aos hatchbacks menores. Fruto, provavelmente, das vendas da locadora, que o Paulo vai comentar um pouquinho mais adiante, né, sobre esse assunto. Bom gancho, a gente tem... Eu também pensei em algumas questões aí que realmente me chamaram muita atenção dos resultados de novembro. Uma delas vai remeter também à conversa com o Paulo na sequência. Mas antes disso, o que eu consegui perceber é que se não fosse a queda nas vendas dos veículos comerciais leves, pelo 3º mês consecutivo, a gente teria um resultado ainda melhor do que aquele super outubro, né? E um outro fator favorável, nesse caso, é o crescimento significativo das vendas por assinatura. Fato que nós, inclusive, mostramos aqui no episódio anterior, né, com aquela matéria especial com o André Ricardo e o Taveira, uma análise que a gente consumiu aí mais ou menos 25 minutos sobre esse modelo de oferta, incluindo comparativos com financiamentos, que já superou 15, 20 mil visualizações em apenas uma semana no ar. Agora, sim, tem um terceiro fator que eu vou abordar daqui a pouco com o Paulo. Mas no final do dia, o que a gente consegue observar é que, repetindo o que foi falado há um mês atrás aqui no programa, tanto aqui no programa, aliás, como numa entrevista para o UOL, imagina onde a gente poderia parar em termos de volume de vendas se os impostos na compra dos veículos, na ordem de estratosféricos 40%, conseguissem ser reduzidos e tivéssemos condições macroeconômicas para deixar de ficar aumentando o Selic toda hora, né? Agora, Paulo, eu fiquei bastante impressionado com a aceleração das vendas diretas, que acumulam no ano quase 1.100.000 unidades. Qual é a sua análise sobre essa movimentação? Qual a projeção de fechamento de compra das locadoras para esse ano? Bacelar, a gente tem aí os últimos meses do ano sempre muito acelerado na venda direta. Se a gente pegar a projeção aí, o que nós compramos no setor de locação no mês passado, nós batemos aí quase 80 mil veículos comprados, né? Comprando aproximadamente 33% da produção. Aliás, da produção não, dos emplacamentos, né? Quando a gente olha nos gráficos dos anos anteriores, a média nos últimos 3 meses fica em torno de 30%, 35%. Eu espero que o mês que vem uma compra aí, considerando até o menor número de dias úteis,
computando Natal, Ano Novo, aquela semana meio complicada, que mesmo assim, com alguns Detrans fechados, né, que não conseguem fazer os emplacamentos dos carros, a gente tem uma compra elevada aí, de aproximadamente mais 80 mil veículos. E devemos fechar esse ano pelas locadoras com uma compra de aproximadamente 620, 650 mil veículos. É sempre o final de ano, as locadoras aumentando seus estoques para atendimento do período de férias, de Natal até o Carnaval. Esse é um período que a gente tem pouca venda de carro das locadoras e muita compra de carro, que é para poder encher os pátios para atender a população no período do final do ano. Excelentes pontos, Paulo. Agora, Enilson, na sequência, e o lado dos usados? Como é que foi o comportamento de novembro e as perspectivas para fechar o ano? Aquele sonhado recorde de 15 milhões de unidades já está no papo? E os nossos velhinhos já passaram da casa dos 5 milhões? Então, Bacelar, pontos importantes para a gente abordar. O primeiro é que a gente está num ritmo, o mês de novembro, na realidade, se compararmos a outubro, ele teve uma pequena queda. Porém, é importante dizer que no mês de novembro agora, nós tivemos 4 dias úteis a menos e isso importa significativamente no cômputo geral do mês. Se formos olhar o mês inteiro, a gente continua crescendo num ritmo de 9 e pouco por cento, se a gente olhar essa perspectiva. Mas novembro contra outubro deste mês especificamente, nós tivemos uma queda, por conta desses 4 dias úteis a menos. Os 15 milhões e meio, eu diria para você que eu estou começando a ficar um pouco assustado, porque talvez a gente ultrapasse esse número de 15,5, porque essa primeira semana de dezembro abriu muito forte. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma média por dia útil de transação de 67 mil carros por dia útil. E o mês de dezembro abriu com 69,6 mil carros por dia útil. É um número muito pesado. E mesmo contando com a desaceleração dos dias que o próprio Paulo já comentou, porque depois do dia 22 a gente já não tem mais nada assim funcionando em termos de comércio, de compra e venda de veículos especificamente, e nada não é nada mesmo, é alguma coisa bem reduzida, porque as lojas entram de férias, o próprio consumidor entra numa outra vibe de Natal e tal, mas a gente está achando que o número de 15,5 vai ser ultrapassado medir por essa primeira semana de dezembro, que entrou com 69, quase 70 mil veículos comercializados por dia. Agora, aquela visão lá por faixa de idade também, você traz alguma consideração aí particular? Então, os velhinhos continuam crescendo e tentando chegar, e devem chegar aos 5 milhões, o que é um número bem expressivo, mas é interessante também que a gente vê que todas as faixas elas têm um crescimento, e a gente está vendo na realidade o mercado como um todo trabalhando numa vibração muito alta, né? Esperamos que isso se transborde para 2025, né? Porque a gente sabe que existem alguns fatores que podem reduzir, mas isso daí é uma análise um pouco mais a posteriori, de olhar como é que vai ser 2025, mas é importante dizer para vocês que as perspectivas são muito boas. A gente imagina que a gente cresce em torno de 7% em 2025, o que é um número muito bom em cima de 15,5 milhões. Não, sem dúvida nenhuma, Enilson, eu continuo impressionado como os resultados acumulados tão bons, eles conseguiram cobrir com bastante folga um novembro um pouco aquém do esperado. Você já fez uma observação importante na questão do número menor de dias úteis, mas sustentar 9,5% de crescimento nesse cenário só comprova o quanto esse segmento é relevante no cenário de mobilidade nacional. Bom, agora chegou a vez de analisar o cenário dos veículos eletrificados. Milad, chamamos o mês passado de super outubro, mas os números de novembro trouxeram um novo recorde, é isso? E no acumulado do ano, a gente já superou 155 mil unidades, apesar de alguns terem jurado que jamais chegaríamos a 100 mil unidades de frota total. Aproveita e mata a curiosidade do nosso público. A chegada dos modelos eletrificados nacionais já está influenciando esses resultados? Bacelar, bom, vamos por partes, né? A gente não pode falar de mercado futuro, né? Mercado automotivo daqui para frente, sem citar os eletrificados. A gente vai ter uma revolução dentro das plataformas dos veículos, que elas vão passar a abranger, a abraçar essa tecnologia, essas novas tecnologias. Então, sim, respondendo, né, indo um pouquinho já para o final,
os nacionais começaram, os veículos recém-lançados, começaram já a criar pequenos impactos dentro dessa lista. A gente vai ver principalmente lá embaixo, né, quando a gente tratar especificamente dos elétricos, dos eletrificados, a gente vai ver que eles já aparecem no ranking de top 15. Bom, sobre esses números, sim, tivemos um recorde de mais de 17 mil veículos eletrificados sendo vendidos no mês, agora no mês de novembro, superando o recorde anterior de outubro, e teve um outro mês também muito forte no ano. Agora, o mais interessante, eu adicionei, de fato eu fiquei um pouco na dúvida se isso vai ser visual para quem está vendo, mas se não tiver eu explico. Eu coloquei em cada uma das curvas, né, a de cima dos híbridos e a de baixo dos elétricos, uma função poligonal de terceiro grau. Ou seja, nela a gente percebe que os elétricos estão reduzindo a pressão das vendas e os híbridos estão aumentando essa força das vendas. E esse é um cenário que a gente considera, que eu particularmente considero, como que vai ocorrer aqui no mercado brasileiro. A gente vai ter uma certa estabilidade dentro dos elétricos, nos números absolutos, e uma venda maior dos eletrificados. Então, automaticamente, a gente vai ter o percentual, que é o segundo gráfico, dos eletrificados cada vez um pouco menor. Em números gerais, as coisas pouco se alteram, né? Tem mais ou menos ali a mesma coisa, mas a gente novamente cita a predominância dos veículos híbridos aqui dentro do mercado automotivo nacional, quando a gente trata dos eletrificados, né? Agora, novamente, respondendo a tua pergunta, sim, os nacionais já estão começando a causar algum tipo de impacto dentro desse segmento. Inclusive, Milad, as coisas estão sempre todas conectadas, né? Então, o fato, por exemplo, da gente ter cada vez mais oferta de veículos híbridos também justifica um pouco o fato desse número de venda de híbridos estar descolando um pouco dos elétricos puros. Mas, de qualquer forma, vamos acompanhar de olho, né? De olho vivo para saber se essa queda dos elétricos puros, digo eu, né? Ela representa uma tendência, é uma questão de sazonalidade, de qualquer maneira, de novo, a gente vai continuar conferindo para sempre informar bem os nossos espectadores, né? Agora, Nilson, assim como nos usados a combustão, os usados eletrificados estiveram em novembro pontualmente abaixo do esperado, mas não o suficiente para abalar a performance absolutamente espetacular no acumulado do ano. Com 60 mil unidades para um mercado tão novo, olha, é um resultado extremamente significativo. O que você conta mais sobre o assunto? Então, eu estou muito curioso, porque a gente aqui, o mundo dos usados, ele funciona como um eco do mundo dos novos. Então, quando cresce o movimento do veículo 0 km, a gente recebe esse impacto como se fosse, mal comparando, uma tsunami. Essa onda chega para a gente entre 2 anos, 2 anos e meio, às vezes até 3 anos para frente, porque na realidade é quando os veículos são trocados de propriedade e, por consequência, o consumidor que consome o carro usado absorve. Então, eu estou muito curioso para ver a performance da BYD, que teve um movimento espetacular no início desse ano, né? E aí a gente gostaria de ver o que é que vai acontecer com essa performance no carro usado, porque ainda não chegou com a força necessária, ou pelo menos esperada, né, a chegada desses carros. E o que acontece é que a gente continua vendo as estrelas do Corolla Cross e do XC60 liderando esse mercado com uma certa folga. E é interessante porque são veículos de alto padrão, são veículos caros. Então, a gente quer muito ver o eletrificado, o elétrico ou o eletrificado, um pouco mais popular entrando nesse mercado. E eu imagino que a gente só vai discutir isso um pouco a partir do segundo semestre de 2025. Mesmo assim, é uma performance significativa, relevante, e a gente vai ter que ficar acompanhando com muito cuidado, porque eu diria para você que pouco a pouco a gente vai ver essa marca chinesa começar a ultrapassar a sueca, que é chinesa, né, e os japoneses da Toyota, mas a ver. Bom, amigos autoespectadores, quem eventualmente ainda estiver inseguro sobre a questão de depreciação desses veículos na hora de venda, eu reforço a sugestão para que assistam ao conteúdo especial que produzimos recentemente com o Luiz Guidorzi, cujo corte já superou a casa de 22 mil visualizações cada um dos dois. Com toda certeza, esse número altíssimo de audiência não foi à toa. Bom, agora chegou aquele momento que os nossos autoespectadores tanto gostam. Vamos analisar os rankings. Será que aquele carro que você procura está bonito na foto ou é melhor avaliar uma outra alternativa? Milad, conta para nossa plateia como anda a lista dos mais queridos entre os novos a combustão primeiro. Pelo que eu vi rapidamente, as 6 primeiras posições ali estão bem consolidadas, tanto na visão mensal quanto no acumulado do ano, mas a partir do 7º lugar, olha que salto foi esse do Kwid. Aproveita também e analisa o ranking de vendas
do varejo, né? Só no varejo, e estreando um novo indicador aqui para a nossa audiência, mostra os preferidos do público também nas diferentes regiões do país. Atenção, se o seu objetivo é um carro a combustão 0 km, olho vivo para não perder nenhum detalhe. Bacelar, aqui interessante que é observar, né, nesses gráficos que foram colocados, eu adicionei uma coluna lá à direita mostrando o ranking, a numeração do ranking com relação, a gente mostra o ranking do mês, esse é o mais importante, os top 15 dentro do mês, e do lado a gente mostra no acumulado. Então, mostra para o nosso autoespectador como está a situação real do veículo no acumulado do ano, que é mais relevante do que um ponto, né? Conseguiu efetuar uma venda única grande para o pessoal do Paulo lá. Poxa, é fogo de palha, é um mês só bom. Então, nesse ranking, a gente tem o cenário completo e o autoespectador consegue entender um pouquinho melhor do que está acontecendo, né? Que tem a ciência real daquilo que está acontecendo. Bom, o exemplo que você citou, o Kwid, ele vendeu muito bem em novembro, também tiveram alguns outros meses com o Kwid vendendo bem. Ele atingiu a 7ª posição no ranking mensal, mas no acumulado ele está ainda na 15ª, 16ª posição. Né? Então essa é a grande questão quando você faz esses dois parâmetros, você analisa esses dois parâmetros. Como você bem citou, a parte do topo está bem consolidada, claro que muda um pouquinho ali, mas em geral é aquilo que a gente tem, né? Mas, por exemplo, para evitar, e aí citando só um outro caso, o HB20 Sedan, ele aparece em 8º dentro do ranking do mês, ou seja, vendeu muito bem agora em novembro, mas somente em 25º dentro do ranking geral. Então essa composição desses dois fatores é de fato muito interessante para o consumidor final, para o nosso autoespectador, entender um pouquinho mais e poder se aprofundar de uma forma, ter mais propriedade quando está conversando sobre a questão de ranking de vendas. Bom, já com relação ao varejo, né, igualmente existe uma sinergia ali entre os 8 primeiros, né, até evoluir um pouco mais. E a ideia também nesse gráfico é da mesma forma, facilitar a vida do autoespectador para quando ele desejar comprar um veículo, né, na pessoa física, porque esse ranking retrata justamente essa movimentação, não nada de empresa, é quando o autoespectador ele quer dentro do varejo se apropriar, comprar um determinado veículo. Então ele mostra uma situação do interesse do próprio consumidor, é claro, com todas as variáveis dos incentivos, né, porque isso tem o preço de lista pública sugerida, os descontos e você vai ter o TP. Quanto maior o desconto, mais você consegue fazer venda aí dentro do segmento para o varejo, para atrair a questão do varejo. Agora, como você bem citou, a gente definiu, né, eu acabei adicionando aqui uma nova informação para os nossos autoespectadores, e a ideia é manter esse novo indicador mensalmente, a cada 2 meses, isso depois a gente analisa. Mas o que é mais interessante é que a gente sempre fala que a gente vive num país continental. A gente não pode falar que tudo que ocorre no Brasil é exatamente o espelho daquilo que ocorre na região norte ou na região sul. São diferentes, têm aspectos regionais extremamente diferenciados. Né? E da mesma forma, a gente não pode falar que aquilo que trata o sul é a mesma coisa do que a região sudeste. São aspectos diferentes, são regiões diferentes com suas peculiaridades. E nesse sentido, a gente acaba vendo o ranking de cada uma dessas regiões. Né? Esse é o novo indicador que a gente traz para vocês aí. E a gente vê, de certa forma, aí, né, na região sudeste tem a primeira posição quanto polo, mas em todas as outras regiões, o primeiro colocado está sendo Estrada. E aí a gente entende, claro, a gente tem uma área urbana na região sudeste muito superior ao que a gente vê nas outras regiões. Aqui é importante citar, não são números, não é percentual das vendas, são números absolutos, é o ranking geral em cada uma dessas regiões. É isso, espero que os nossos autoespectadores gostem aqui desse novo ranking aí, para poder entender e saber se o carro que eles querem comprar ou o que eles têm, estão bem posicionados aí no ranking. Muito bom, Milad. Com certeza a audiência vai gostar muito de ter essa visão regionalizada complementando todo o acervo de informação que a gente passa para que eles possam ficar sempre muito bem informados, né? Agora, Paulo, para fechar a análise dos veículos 0 km, a gente falou mais cedo da aceleração do volume de compras das locadoras. Então se torna ainda mais importante para a nossa plateia saber quais foram as prioridades nessas compras como um bom indicador adicional de preferências. Qual a sua análise a respeito? Bacelar, olhando o que vem acontecendo já nos últimos meses, os modelos mais comprados continuam sendo os modelos mais de entrada. O Polo Track, o Argo Drive e o HB20. Mês passado era o HB20 Sedan, esse mês foi o Redback. E aqui apareceu o Kwid, que há algum tempo não aparecia. Como o Milad falou que vendeu bastante para o pessoal das locadoras, realmente ele aparece aqui como um dos carros mais comprados esse mês. E o que chamou a atenção aqui, que não tinha aparecido ainda em nenhuma lista que eu me lembre, é o Kardian, da Renault. A gente tinha aqui sempre nessa parte
das SUVs, o T-Cross, que constantemente aparece ele, o Kicks, agora aparece o Cardian também, agora nesse último mês. Isso já é um reflexo básico dos tipos de carros que estão sendo comprados para o final do ano, para atender essa população. Tanto que Strada e Saveiro, que são veículos sempre bem posicionados dentro do ranking das locadoras, estão lá nas duas classificações dos 10 primeiros. Então a compra de picapes pequenas para o setor diminuiu, em compensação, os veículos de maior movimentação para o período de férias aumentaram. Tá vendo, Nilson? Daqui a 3 anos vai chover Kwid aí, hein? Mas com relação aos usados a combustão, né, sejam carros ou comerciais leves, brincadeiras à parte, né, eu não consegui ver nenhuma grande movimentação entre outubro e novembro. Eu não sei se você conseguiu perceber alguma coisa com o teu olhar mais especialista no assunto, né? O importante é que a nossa audiência ela tenha uma visão boa do que está acontecendo na medida em que esse subsegmento ele tenha aquela tal relevância no mercado de automóveis brasileiro, não é mesmo? Então, Bacelar, o Gol continua naquela liderança por uma razão que a gente já explicou várias vezes aqui, só volto rapidamente, que é um carro produzido dos anos 80 até os anos 2020, e, portanto, ele tem uma larga frota ainda, uma larga permanência na frota brasileira, mas o que é interessante é que existem hoje, tecnicamente empatados, 4 modelos, que são o Uno, o Up, o HB20 e o Onix, eles todos entre 3,9% de percentual e 3,7%. Então, estreitou essa margem entre os 4 e a gente está vendo ali uma briga muito interessante. Quem será que vai ultrapassar, sabendo que alguns deles já foram descontinuados e outros não. Então, a gente tem uma tendência claramente de ver que quem não for descontinuado ou quem foi descontinuado mais tarde, numa frota mais antiga, que é a frota dos velhos e velhinhos, né, os usados, ele começa a perder força e ser invadida pelos novos. Quem sabe uma hora, provavelmente num outro papo de garagem futuro, a gente vai ver o Cardian por lá, mas por enquanto está bem distante. É verdade, o Enilson. Bom, esgotadas as análises densas que nós fizemos aqui sobre veículos a combustão 0 km usados, chegou a vez dos eletrificados novos. Milad, no mês passado havíamos chamado a atenção para o fato de que em breve já teríamos a presença de veículos made in Brasil nessa lista. Obviamente não temos bola de cristal, mas a estreia do Fiat Fastback já no meio da tabela me parece bem significativa, não é mesmo? Atenção àqueles que miram um carro 0 km, desta vez eletrificado. Agora é a sua vez de ficar de olho vivo para não perder nenhum detalhe. Bacelar, não precisa ter muita bola de cristal não, né? Na verdade, a situação é produzido regionalmente para o mercado local, com a diferença de valor muito pequena, muito estreita com relação à tecnologia anterior, que é só a combustão. Esse também, o mild hybrid, ele são discussões que eu acho que não tem nesse momento do programa a gente fazer, mas de qualquer forma, o fato é que o Fiat Fastback está em 8º na posição do ranking, e o Fiat Pulse no ranking de novembro, e o Pulse na 10ª posição. Então já vieram com tudo, e a gente vai ver cada vez mais esses 2 veículos e outros que vão ser lançados também dentro do mercado brasileiro, fundamentalmente a partir da metade do próximo ano. Né? A gente vai ver cada um desses veículos tomando corpo nessa tabela que tende a se modificar. Hoje ainda, BYD e Haval são mandatórios nessa tabela, a BYD mais do que a Haval, porque tem um portfólio de produtos um pouco mais amplo, né? Mas de qualquer forma a gente vê um cenário de transição para o próximo ano, quando esses veículos nacionais mild hybrids, híbridos suaves, híbridos leves, enfim, cada um chama de uma forma, mas quando eles começarem a tomar corpo dentro do mercado brasileiro. Boa, Milad, como você já comentou aí no episódio anterior, aqui não tem tempo ruim, né? Aqui não tem nenhum marasmo, toda hora é dia de novidade, né? Bom, nesse momento a gente tem o prazer de estrear mais um novo indicador de mercado para analisarmos. Paulo, quais as suas considerações sobre o ranking dos eletrificados mais comprados pelas locadoras? Bom, essa é uma novidade aqui que a gente traz. Esse mercado começa a aparecer dentro das locadoras, muito mais pelos veículos híbridos do que os elétricos. A gente tem aqui no primeiro ranking o Song Plus, que ainda domina esse mercado dos híbridos. A gente tem o Haval H6 também. O Dolphin, que aparece em 3 modelos, tanto o Dolphin GS 180 como o Mini Dolphin, nos 2 modelos. Agora, o que chamou a atenção aqui esse mês foi a compra de veículos da JAC.
teve uma compra significativa de 2 modelos da JAC, o EJV S5 e o EJV 12. Foram 2 compras significativas que chamaram a atenção aqui, que sai do padrão que a gente está acostumado a ver entre BYD e Aval, né? Mas é um mercado que já está sendo, não diria significativo, mas que ele já aparece entre as locadoras também. Boa, Paulo, vamos acompanhar de lupa isso aí, hein? Agora, Enilson, e o ranking dos eletrificados usados? Quais são os campeões de preferência dos consumidores dentre aquelas 60 mil unidades já vendidas esse ano? Ainda é um reinado Corolla? É Corolla e o resto? É Corolla Cross, XC60 e o resto. Eu já falei aqui, nesse mesmo programa, né, que é surpreendente porque eles são de alto valor, né, mas são esses os modelos mais consumidos, ou são os modelos preferidos e mais comercializados. Estes se diferenciam de todos os outros. Mas eu vou correr o risco de dizer aqui que a gente vai começar a ver alguma coisa do que o Paulo anda falando das compras. Provavelmente daqui a um pouquinho de tempo a gente vai começar a ver esses carros que o Paulo citou circulando com mais frequência dentro do nosso ranking do top 10. Mas a ver. Temos o 2025 inteiro para percorrer aí com as nossas análises. Agora, para encerrarmos essa nossa mesa redonda com chave de ouro, a gente tem o prazer de estrear mais um indicador de mercado para ser analisado por nós. Paulo, por favor, quais as suas considerações sobre as compras de motos pelas locadoras? Bacelar, esse é um mercado que vem crescendo absurdamente dentro do setor nos últimos anos. É um crescimento exponencial com a abertura de várias locadoras espalhadas pelo Brasil, principalmente para atender as demandas de mototáxi e entregas de delivery. Isso tem crescido muito em todas as regiões, funciona como uma possibilidade de renda extra para as pessoas, e muita gente se dedicando. E só esse mês foram compradas 7.393. Nesse ano, já foram emplacadas mais de 35 mil motos no setor. É algo que era pequeno e cresceu absurdamente. Antes a gente tinha emplacamento de 100, 150 motos, agora a gente passa a emplacamentos na faixa de 1.000 veículos, acima de 1.000 motos mensais. Então é algo que vem crescendo, e aqui trazendo um pouco do que tem. As motos mais emplacadas são a Sport 110 da Honda, a Yamaha 150 Factor, a CG 150, CG que sempre foi um ícone de emplacamento da Honda, né? E uma V-Moto CPX e a Yamaha 300 Saara, que é usada muito para vigilância, esse tipo de coisa. Esse é o ranking, a novidade que a gente traz, e agora no decorrer dos meses eu vou apurando, definindo um pouco mais esses critérios para apresentar aqui. Você sabe, Paulo, que isso a gente não combinou, né? Mas isso me remeteu a uma questão que eu já vinha assim um pouco preocupado, me chamando a atenção, né? Eu vi uma matéria recente com o presidente da Abraciclo, né? Ele falando que ele tinha uma expectativa de que a produção de motos ia subir para um patamar de 2 milhões de unidades ano. Bem significativo. Então acho que a gente tem que ficar de olho aí nesse subsegmento também. Bom, amigos espectadores... perdão, Paulo. Posso só complementar uma observação nesse sentido? Eu assisti uma palestra essa semana do Senatran falando que, continuando no ritmo que está de emplacamento de motos, até 2030 nós teremos mais motos emplacadas do que veículo mensalmente. Olha aí, mais um motivo para a gente ficar de olho nesse subsegmento, né, e manter os nossos autoespectadores bem informados. Bom, com isso a gente chega ao final de mais uma edição dessa nossa super mesa redonda. Hoje mais super do que nunca, né? Esperando que vocês tenham gostado bastante das análises. Eu peço que vocês se juntem a mim para agradecer a presença dessas 3 feras aqui conosco e o show de conteúdo que eles sempre proporcionam para nós. Poxa, novamente aqui é um prazer estar com essas feras aí do mercado. Eu me sinto honrado em fazer parte dessa mesa com o Enilson, com o Paulo, com o Bacelar como dono do programa, né, como head do programa, e poder, mais importante, compartilhar conhecimento com o público geral. Acho que esse é o mais gratificante que eu acabo levando de tudo. Então só tenho a agradecer realmente. Obrigado por mais essa oportunidade.
Eu quero aproveitar esse momento para agradecer a visita dos meus amigos que estiveram lá no Congresso Fenalto. Vocês estiveram lá, brilhantaram o nosso evento, então muito obrigado. E eu quero aproveitar e convidar os nossos parceiros e a nossa audiência toda para que em 2025 estejam juntos conosco no nosso Congresso Fenalto e também agradecer o convite do Paulo, do Congresso da ABLA, que foi sensacional. Bom, pessoal, eu agradeço estar aqui, sempre aprendendo muito mais com vocês, né? Vocês são fera no assunto aqui, eu ainda estou aprendendo bastante nesse segmento, mas é sempre bom estar aqui, trazer as novidades, poder apresentar para os nossos autoespectadores aí o que está acontecendo no mercado, participar dos eventos, sempre com Milad, Enilson, Bacelar, sempre presente aí nos eventos, aprendendo mais e trazendo mais aqui. A nossa ideia aqui, basicamente, é juntar informações e trazer para você que não está no nosso dia a dia. Isso, o que a gente faz aqui é o nosso dia a dia e a gente quer transmitir para vocês. Né? Obrigado mais uma vez, e já que a gente está aqui no último, né, do ano, desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e espero vocês ano que vem. Bem lembrado, Paulo. A gente está voltando em fevereiro de 2025. Então, até fevereiro, pessoal. Até. Caros autoespectadores, algum indicador adicional sobre o mercado que gostariam de ver analisado aqui? Não deixem de encaminhar as suas sugestões. Bom, seguindo em frente, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro Entrevista. Mas antes, é importante lembrar que este programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Nemac e a Unidas, e é apoiado pela ABLA, a BVE, Fenalto e IKEA. Visite os sites deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Agora sim, técnica, solta a vinheta do nosso quadro Entrevista. Hoje temos a honra de receber o presidente da Anfávia, o amigo Márcio Leite. Márcio assumiu a presidência da Anfávia em maio de 2022. É vice-presidente jurídico, tributário e de relações institucionais da Stellantis para a América do Sul, onde atua desde 2000. Adicionalmente, é conselheiro-geral e chefe de impostos na região da América do Sul. Atua nos conselhos fiscais do Banco Fides, da Fundação Stellantis Saúde e Instituto Minas pela Paz. Márcio é graduado em Direito e Ciências Contábeis, mestre em Direito Empresarial e pós-graduado em Gestão Estratégica com especialização em Finanças pela UFMG. Professor convidado da PUC Minas para o curso de pós-graduação em Direito Tributário. Também é membro do Comitê de Auditoria da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, e conselheiro de administração e coordenador do Comitê de Auditoria da Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Márcio também atuou como auditor independente na KPMG, Deloitte Touch Tomaso e Soltz Matoso e Mendes por 9 anos. É certificado pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para conselheiro fiscal. Márcio, que prazer gigante receber o amigo de volta aqui no programa, especialmente quando nós estamos comemorando 800 mil visualizações nos nossos primeiros 19 meses no ar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo. Querido Bacelar, um prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre muito bom ter a oportunidade de dialogar com pessoas tão competentes quanto essa liderança que você tem imposto. Esse é um diálogo muito bom e que tem feito o setor evoluir, e todos nós temos atenção a tudo que se tem de novidade, tudo que a gente tem discutido e o que a gente discutiu durante o ano de 2024. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer enorme estar aqui com você. Carinho é todo nosso do lado de cá, Márcio. Bom, você já sabe, né? Você está voltando aqui ao programa, mas não custa reforçar, né? Uma boa parcela do nosso público vem da indústria, sim, mas atualmente grande parte desse nosso público é composto por consumidores de produtos e serviços de mobilidade. Então é natural que eles lá estejam ávidos por ouvir as suas considerações, principalmente sobre o que esperar de 2025. Né? Eu não tenho dúvida que os nossos espectadores estão bastante curiosos sobre o conteúdo que você vai compartilhar. Então não vamos demorar. Vamos para as perguntas. Márcio, a gente está caminhando então para fechar um ano com resultados bem acima das expectativas e melhor do que isso, com uma influência significativa das compras dos consumidores. Então, antes de começar a mergulhar em 2025 efetivamente, talvez seja interessante a gente iniciar com a sua análise sobre o que está acontecendo, né, em 2024. O que explica esses resultados? Alguma coisa poderia ter sido feita para ser ainda melhor? Eu acho que sempre
sempre que nós fazemos essa reflexão, você sempre fala, olha, eu poderia ter feito algo a mais. Claro, sempre tem espaço para melhorar, espaço para fazer algo diferente. Mas o ano de 2024 foi um ano muito bom. Nós precisamos entender o que aconteceu em 2024 para a indústria automobilística de uma forma geral. Nós estamos tendo um crescimento aí da ordem de 15%, é um crescimento maior do que outras regiões do mundo, então o Brasil está crescendo mais do que a média, e nós estamos também nesse mesmo período tendo um crescimento um pouco diferente daquele crescimento que a gente via em outros períodos. A gente está tendo uma volta do consumidor às concessionárias, uma busca pela renovação do seu carro, um desejo, está sendo criado cada vez mais o interesse do consumidor. Então é um crescimento sustentado, sim. Nós tivemos crescimento no segmento de caminhões, na produção aí em torno de 40%, nós tivemos em automóveis, máquinas não tanto quanto em anos anteriores, mas também com um volume considerável. Então, de uma forma geral, poderia ter feito mais, mas as regulamentações, os marcos regulatórios que foram trabalhados durante esse período, todo o trabalho de parceria entre o setor de autopeças, os revendedores, os distribuidores de veículos e as fábricas e o governo e a academia, nós vemos aí uma harmonia muito grande em tudo que está acontecendo nesse novo momento do setor automotivo. Então, sem dúvida, é um momento para celebrar. Nós fechamos o ano de 2024 com motivo para celebrar. Eu sou um otimista nato. Eu entendo que nós vamos crescer em 2025, nós temos grandes desafios, mas esses desafios já têm sido parte de cada ano da nossa indústria e vai ser novamente um momento a ser superado com crescimento. Realmente resultados espetaculares, Márcio. Nós temos aqui, você sabe, uma mesa redonda, né, que todo mês se reúne para analisar os resultados da indústria, com personalidades que você conhece bastante, né, o Milad Calume, o Enilson Salles, o Paulo Miguel, representando aqui os subsegmentos, né, que são complementares para fazer essa análise bem densa para a nossa audiência. E a gente, no mês passado, a gente tinha apelidado o outubro de um super outubro. E neste episódio aqui, a gente reuniu esse time de novo para analisar os resultados de novembro e a gente ficou se questionando, puxa, se outubro foi o super outubro, o que a gente vai chamar de o novembro, né? Mais resultados incríveis, então está todo mundo assim bastante eufórico, o que só faz aumentar realmente essa expectativa do que vem pela frente, né? Bom, mas entrando agora efetivamente no ano que vem, 2025, nós sabemos que a nossa indústria da mobilidade ela depende bastante de variáveis que não estão exatamente sob o nosso domínio, né? Especialmente na área econômica. Na sua visão, fatores como, por exemplo, que são críticos para nós, né? Como câmbio, juros, crédito, emprego, só para citar alguns exemplos, qual é o sentimento, né, da Anfávia? Eles vêm para ajudar os nossos espectadores? Que cenários que eles podem esperar? Esse é um ótimo ponto. Algumas questões estão sob o nosso controle, outras não. Outras nós vamos ter que trabalhar com simulações e com hipóteses que podem ocorrer ou não e como elas impactarão o nosso segmento, o nosso setor. Primeira coisa, nós temos uma economia em crescimento. Nós não podemos nos esquecer disso, né? O Brasil tem crescido, o número de empregos ele tem surpreendido, nós estamos com um crescimento bom de empregos. De uma forma geral, a economia tem caminhado e tem crescido. Então esse é o primeiro sinal positivo. Depois nós temos uma frota envelhecida. As pessoas querem trocar de veículo. Então isso é um outro sinal muito positivo quando a gente fala do copo meio cheio e do copo meio vazio. Nós temos regulamentações e previsibilidade para se investir, incluindo o marco regulatório da garantia, que tem começado a dar resultado. Então nós temos várias questões aí para comemorar e para apontar para um 2025 melhor do que o ano de 2024. Quando nós já vamos para um outro cenário, que é taxa de juros, nós precisamos de acompanhar isso com lupa. Isso tem que estar muito no nosso radar. Nós sabemos que não é uma questão simples, taxa de juros, existem muitas variáveis, mas a taxa de juros alta não combina com o crescimento do setor automotivo. Nós sempre comemoramos que 70% das vendas do setor se dava
se davam a prazo. Isso era muito bom. E todo momento que o setor cresceu, ele cresceu baseado em crédito. Quando nós tivemos, há 2 anos, uma inversão dessa curva, nós falamos 70% das nossas vendas são vendas à vista. Isso, naturalmente, era o espelho do baixo crescimento do setor. Então, neste momento que nós vamos ter um aumento da taxa de juros, tudo tem sinalizado com um crescimento da Selic, isso pode impactar, sim, o nosso crescimento para o ano de 2025. E, igualmente, a taxa de dólar. A taxa de dólar também ela pode aumentar os custos de produção e, naturalmente, também daqueles produtos que são ofertados no mercado. Então, são situações que nós precisamos acompanhar com um pouco mais de atenção. Ao ponto disto mudar radicalmente essa linha de crescimento, definitivamente eu não acredito. Isso deve impactar para que não tenhamos um crescimento tão surpreendente, porque esse crescimento que nós estamos chamando de super outubro, de hiper novembro, a média diária de novembro maior do que a média diária de outubro, então nós estamos crescendo muito. Se tivéssemos um cenário favorável no próximo ano, incluindo taxa de juros, o nosso crescimento seria espetacular. Mas com aumento de taxa de juros, um pouco mais de inflação, talvez dólar, isso pode impactar para que não cresçamos tanto quanto desejávamos, mas ainda assim nós teremos um crescimento, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente reclama muito o setor, todos nós, né, o ser humano, e a gente começa a apontar sempre para o copo, para a taça, o lado meio vazio da taça, né? E o que nós estamos defendendo é que nós precisamos encarar os nossos desafios com um pouco mais de otimismo e um pouco mais de arrojo, um pouco mais de celeridade nos nossos investimentos e em fazer esse mercado reagir. Essa proposta que a Anfávia sempre que tem defendido, ela tem dado resultado. A gente busca sempre colocar as dificuldades que nós temos, o que o setor tem de desafios, mas olhar as oportunidades. E as oportunidades, elas são muito maiores do que os desafios. Nós voltaremos em breve a superar 3 milhões de unidades. Márcio, inclusive assim, nas nossas discussões aqui, a gente até entende que tem um caminho interessante, né, que aí melhor ainda, discutindo aqui entre nós, que é trazer o jogo de novo para fatores que estão mais sob nosso domínio, né? E talvez essa questão de expectativa de lançamento de muitos produtos novos, né, possa ser uma vacina para isso, mas vamos guardar, eu vou querer conversar sobre isso contigo daqui a pouquinho, mas eu tenho uma outra pergunta para você, que é bem interessante sobre a ótica dessa maioria do nosso público, que é um assunto para eles um pouco etéreo, que é a questão regulatória, né? Que é um outro vetor de muita influência na nossa indústria e talvez fosse interessante você colocar para a nossa audiência o que te chama mais atenção nesse aspecto para que eles, né, possam estar atentos para não perder oportunidades em 2025. Bom, em relação a aspectos regulatórios, de uma forma geral, nós trabalhamos com um cenário de maior previsibilidade. Então, nós temos o programa Mover, que já aponta para algumas direções, e também para o novo marco, a nova fase de emissões. Então, o Proconf. Nós sabemos que nós vamos ter para o ano de 2025 mudanças. Essas mudanças, elas geralmente têm um custo maior. Toda vez que você tem alguma mudança, você tem um custo maior na produção, para algumas marcas, para outras não, porque já estavam adaptadas. Então é um momento muito importante do consumidor estar atento a essas oportunidades que vão surgir, que surgem no final do ano. Todas essas oportunidades que a gente fala de mudança de tecnologia, você ainda tem um bom produtos que podem ser adquiridos, que são ofertados ao mercado em condições atrativas no final deste ano. Então, basicamente, toda vez que se tem uma mudança, tem-se oportunidade também para uma corrida às concessionárias e entender o que se pode ainda adquirir com um custo um pouco mais baixo do que aquele que as novas regulamentações irão impor a alguns produtos. Sabe as dicas, Márcio? Deixa eu aproveitar, inclusive,
passar um lembrete aqui para a nossa audiência, né? Vocês não podem deixar de escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições do programa. Vem aqui embaixo nos comentários. Não perca a oportunidade de trazermos um outro super executivo da indústria, como o Márcio, por exemplo, para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o tema de sua preferência. Agora, Márcio, falando um pouquinho sobre produtos, 2024 tem sido um ano marcado por significativos investimentos da indústria, vultosos inclusive, né? Que estão começando a se traduzir em novos produtos, especialmente eletrificados de uma maneira geral. Inclusive, eu remeto àquela pesquisa recente que vocês publicaram, apontando que mais ou menos até 2040, ou seja, não falta muito tempo, né? Aproximadamente 90% das vendas do setor sendo compostas por veículos eletrificados. Mas eu queria abordar isso de uma forma um pouquinho diferente com você, né? De novo, sob a ótica, né, do cliente final, né? Durante esse processo de rápida transformação, e não estamos aqui nem tocando nos assuntos de tecnologia propriamente dita embarcada nos veículos, cada vez mais fortes também, quais são os grandes desafios das montadoras e redes concessionárias em relação aos seus clientes com esse cenário de eletrificação? Olha, o cenário de eletrificação, de certa forma, ele vem se desenhando até com mais velocidade do que esperávamos, né? Hoje nós sabemos, o Brasil, por incrível que pareça, a Europa tem sofrido muito com esse novo momento, qual tecnologia seguir, para onde vão os investimentos. Primeiro porque acelerou-se muito em relação à eletrificação, baseado em um incentivo grande do governo. Os governos retiraram esses incentivos e a indústria desabou. A indústria realmente desabou na Europa. E a questão é, para onde ela vai? Algumas têm solicitado um recuo em relação aos prazos e às normas para a eletrificação. O mesmo acontecendo nos Estados Unidos, exatamente a mesma coisa. E o Brasil não. O Brasil, a gente sempre defendeu. E você se lembra do encontro que fizemos em Brasília com as autoridades, e nós defendíamos que o Brasil não estava atrasado. O Brasil estava fazendo uma transição de forma respeitosa, de forma consciente, com a pressão de acelerar e, ao mesmo tempo, com a responsabilidade de quem estava vendo o que estava acontecendo em outras regiões. E nós sempre falamos que o nosso futuro, ele é um futuro eclético. Nós vamos ter todas as tecnologias, e quem primeiro vai decidir isso é o consumidor. O consumidor, ele vai decidir, inclusive, com aquilo que cabe no seu bolso e com um olhar responsável para a descarbonização. Esse é um compromisso nosso do setor automotivo que nós não aceitamos negociar. Então, a descarbonização, isso é um compromisso nosso em acelerar. Agora, como nós vamos acelerar e enfrentar essa questão? Os nossos fabricantes, os nossos associados têm oferecido diversas tecnologias. Então nós temos a tecnologia do elétrico, nós temos o híbrido plug-in, nós temos combustão, nós temos uma série de alternativas que irão contribuir para a descarbonização, que irão contribuir também com o olhar para a indústria brasileira, de uma forma mais equilibrada. A palavra-chave é essa, equilibrada. Então nós vamos chegar a 2040, sim, com praticamente 90% das nossas vendas com novas tecnologias, principalmente a eletrificação, mas uma eletrificação baseada também em biocombustíveis. Então, de uma forma geral, de uma forma ou de outra, a indústria brasileira ela tem dado uma resposta muito boa para o resto do mundo de como se fazer essa transição de forma sustentada e, ao mesmo tempo, de forma objetiva em prol da descarbonização. E aí, finalmente, fechando aquele ciclo de análise que eu tinha comentado com você, né? A nossa ótica aqui enxerga que a chegada desses novos produtos pode funcionar meio que como um antídoto para um eventual cenário macroeconômico que não esteja tão favorável, né? Com uma Selic mais alta, um dólar também um pouco mais desfavorável, mas o poder de sedução que um produto novo sempre exerce no seu público, isso pode contar muito a nosso favor em momentos como esses, né? Então a gente tem uma crença grande de que, de novo, a indústria trazendo para si, porque é um indicador que está na mão dela, né? Trabalhar a favor de que a gente consiga continuar a ter um desempenho super bom. Obviamente, a gente não pode fechar os olhos para essas questões de macroeconomia, mas funcionar ali como um antídoto, no mínimo para suavizar
essa trajetória de crescimento continuado, né? Bom, Márcio, a gente está se aproximando do final da nossa entrevista, mas eu não podia de jeito nenhum passar em branco sobre o assunto da sua sucessão à frente da Anfávia, né? Quer queira, quer não, você é a voz da referência da indústria, né? Então, daqui a poucos meses você vai passar o cargo, né? Eu gostaria de até aproveitar essa oportunidade aqui para te parabenizar. O amigo faz um trabalho brilhante à frente da entidade, né? A gente sabe como não é fácil lidar com determinados desafios gigantescos. Você, inclusive, talvez você tenha enfrentado o pior deles, né? A pandemia, os seus reflexos, e você deu um verdadeiro show, você e a equipe, né? Ajudaram a gente a superar com enorme competência. Agora, o que esperar aí para 2025 de novo, né? Eu não sei se você já consegue falar um pouco sobre isso, mas se o seu sucessor, ou pelo menos o perfil desse sucessor já está decidido, os principais objetivos já estão traçados, que mensagens você deixa para os nossos autoespectadores? Não, ótimo ponto. Primeiro, assim, está traçado o perfil. O perfil, ele é muito claro, será alguém melhor do que o Márcio Lima. Então, isso já está traçado. A nossa associação, a nossa entidade, ela tem sempre um embate muito grande, uma preocupação muito grande quando se fala em sucessão, mas de uma forma muito positiva, de ter sempre a entidade muito unida em prol de uma conversa bastante franca, objetiva, principalmente com a sociedade e com o poder público. Então nós internamente temos discutido esse assunto, nós contamos com o apoio de uma empresa, inclusive da KPMG, que nos ajudou nesse processo de transição, entendendo onde nós somos mais fracos, quais são as nossas forças, e já prevendo o que fazer para o próximo período. De forma que nós ainda temos 4 meses de trabalho durante esse período de transição e fazendo com muita serenidade, com muito equilíbrio, como você falou, valorizando o que nós temos na Anfávia, que é a força dos nossos vice-presidentes, do nosso diretor executivo, do corpo técnico, dos CEOs. Todos nós estamos muito unidos em busca de uma Anfávia mais forte, com a transição mais suave possível, sem qualquer mudança significativa naquilo que vem dando certo. Aquilo que precisa melhorar vai ser melhorado, mas aquilo que tem dado certo, com certeza vai ser mantido com muita tranquilidade, com muita serenidade. Como sempre, né, Márcio? Bom, eu não tenho palavras para agradecer a honra de contar com a sua presença mais uma vez aqui conosco, o seu apoio pessoal, inclusive como espectador. Eu lembro da última vez você declarou ser um espectador assíduo do programa, né? Mas também o suporte que o programa sempre teve de toda a família Anfávia, né? Então, o que o time do programa aqui mais deseja é a gente continuar firmes na nossa missão social de compartilhar informação independente, opinativa, qualificada e descomplicada, para que nossa audiência ela possa tomar suas decisões de negócio sempre muito bem preparados, né? E com isso, dar a nossa contribuição também para a indústria da mobilidade, para um crescimento saudável no nosso ecossistema nacional de mobilidade, e agradecer de coração mais uma vez a oportunidade de bater mais um papo riquíssimo com você. Muito obrigado, Bacelar, muito obrigado, um abraço em todos vocês. De fato, é um programa que eu acompanho desde a primeira edição e também tive a oportunidade de participar dela e sempre venho acompanhando o sucesso e os questionamentos, as opiniões de vocês são muito ricas, são sempre muito provocativas no bom sentido, de revisitar estratégias e um olhar sempre atento para o consumidor. Então, muito obrigado. Essa parceria é uma parceria que realmente ela vale ouro, porque ela é no interesse puro da nossa sociedade, da descarbonização e de uma mobilidade cada vez mais inteligente. Então, muito obrigado e parabéns a vocês pelo trabalho brilhante que têm feito. Falando em agradecimentos, é importante lembrar que este programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, a Continental Parafusos, a Nemac e a Unidas, e apoiado pela Abla, a BVF, Enalto e IKEA. Visite os sites deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Amigos autoespectadores, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Garagem, e final, inclusive, da nossa temporada 2024. E a gente aqui sempre esperando que vocês tenham gostado muito do conteúdo de hoje
e da temporada inteira. Aproveito para lembrar de ativar as notificações para não perder o anúncio das atrações das próximas edições. Lembrando que voltaremos em fevereiro de 2025. Escrevam seus comentários aqui embaixo com sugestões e críticas. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando o programa e entregarmos a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Um abraço a todos, boas festas e até fevereiro de 2025.